Áries, tudo bem? Sejam bem-vindos à leitura de vocês. Essa é a leitura para o mês de setembro. Meu nome é Thaís, do canal Tarô em Dupla. Esse mês eu que vou estar fazendo a leitura, tá? Lembrando que é uma leitura intuitiva, é uma leitura coletiva, tá? Não vai ressoar com todos. Pegue apenas o que fizer sentido para você. E também já convido vocês, quem já é inscrito, muito obrigada. Quem ainda não é inscrito, fique à vontade para se inscrever no canal. Isso faz com que o vídeo chegue para outras pessoas também. E também vocês são muito bem-vindos nos nossos canais lá na rede vizinha, tá? O meu e da Letícia. A Letícia é terapeuta energética, eu sou terapeuta integrativa. Lá vocês podem conhecer mais sobre o nosso trabalho, tá bom? Então, bora lá, arianos, vamos ver como vocês estão nesse momento, como é que abre a energia de vocês agora para o mês de setembro. 10 de paus, 8 de copas e uma imperatriz. Áries, a coisa ficou pesada para vocês. Chegaram aqui no limite, chegaram aqui no limite da tolerância, da energia, da disposição e finalmente estão percebendo que precisam dar as costas para algo ou alguém, tá? É difícil deixar para trás. Muitos ainda estão sustentando até as últimas forças, tá? Muitos aqui já perceberam que ultrapassaram o permitido para manter saúde, inclusive, e ainda estão insistindo, estão relutando a dar as costas, estão relutando a deixar para trás, mas é o melhor a se fazer neste momento, tá? Vocês estão lutando já há muito tempo por algo, por alguém, para manter de pé, né? Para manter uma estrutura ainda firme. Mas vocês precisam pensar no próprio bem-estar em primeiro lugar, tá? Quando começa a interferir na saúde do corpo físico, quando começa a interferir na memória, na produtividade, na qualidade do sono, no humor, é quando vocês não podem mais fechar os olhos para isso, vocês precisam prestar atenção nisso. O corpo físico está dando sinais, tá? São mais dias bons ou dias ruins? O saldo é mais positivo ou negativo? Vocês precisam começar a levar isso em consideração, colocar numa balança e se escolher, tá? Muitos aqui pensam no coletivo, mas esse coletivo ele também tem que incluir você, tá? Também precisa, você precisa estar bem nessa história, você precisa estar saudável nessa história. E aí você consegue nutrir esse coletivo com mais qualidade. Se você está pensando só no coletivo e isso exclui você, não tá legal. O resultado já não é bom como precisa ser, tá? E não é desistir logo no início. A Áries está começando a pensar em desistir porque realmente chegou no limite. Realmente ultrapassou o saudável para muitos aqui, tá? Seguir em frente não é covardia. Seguir em frente é um ato de amor próprio, certo? Vamos olhar aqui, Áries, qual o principal ou os principais desafios para vocês agora em setembro. E o que também tem de mais favorável, tá? O que está aí mais positivo para vocês no mês de setembro, certo? Desafios e energias mais favoráveis.
Desafio 5 de espadas, não poderia ser outra energia aqui, né? Então, conflitos, discussões, desentendimentos, chantagem, troca de farpas, rispidez, tudo isso no mês de setembro. E talvez o acúmulo disso, o excesso disso, que esteja levando vocês para essa nova direção, tá? Que esteja levando vocês a olhar numa outra possibilidade de caminho a ser seguido aqui, tá bom? 6 de copas como energia mais favorável, como positivo para vocês no mês de setembro. Bom, às vezes se retirar não significa nunca mais voltar para esse lugar, tá? Às vezes se retirar é para encerrar aquele ciclo, encerrar aquele ponto de dor, sabe? E quando vocês percebem que a discussão já se estendeu demais, o desentendimento já se estendeu demais e não chegou a lugar algum, quanto mais vocês persistirem nesse lugar, pior ele vai ficando, mais terrível ele vai se tornando. Então, às vezes, sair, dar um tempo, esfriar, sabe? Deixar a poeira baixar, depois volta de uma maneira melhor, de uma maneira mais serena, de uma maneira mais acolhedora, tá? Não necessariamente aqui a gente encerra uma história para começar outra. Às vezes a gente começa de novo a mesma história, tá? E é o que tá me parecendo aqui. Então é um momento de retirada, é o fim de um período de turbulência para um novo, dentro da mesma situação, começar reestruturado, começar mais saudável, tá? Quando você se valoriza e você sabe escolher o momento certo de sair, o momento certo de ficar, você ganha esse respeito do outro, você estabelece limites para o outro e dessa forma é possível reciclar algo que estava muito ruim, que estava muito aqui, agressivo até, sabe? Ou a linguagem da moda agora estava tóxico. Então, às vezes, sair de cena é a melhor coisa que vocês podem fazer, tá? Vamos ver como é que desenrola aqui o mês de setembro para vocês. O que vocês podem esperar, Áries, para o mês de setembro, ao longo do mês, né? Como é que vai desenrolando isso aqui para vocês? O Mago, olha só. Rainha de Paus. Cavaleiro de Ouros, tá? O Mago, ele traz a capacidade de se reinventar. Então, essa ideia que eu trouxe agora, ela está sendo reforçada ao longo do mês. Vocês têm essa possibilidade, vocês têm essa capacidade de recriar novamente uma história com a disposição de ambos. Mas isso é muito importante. E isso ainda veio aqui como um conflito, tá bom? De um lado, a gente tem uma rainha de paus, turrona, intransigente, pronta para uma próxima briga, difícil de baixar a crista, difícil de ceder. E do outro lado, a gente tem um cavaleiro de ouros querendo ainda investir nessa relação, certo? Não é gênero, ok? Tarô não fala sobre gênero, é energia. Então, não necessariamente a gente está falando aqui de um homem ou de uma mulher. A gente está falando de um lado da história que é mais difícil de flexibilizar. E o outro lado da história mais disposto e disponível tá? O Mago no centro, ele traz essa capacidade que tem de renovação. Ele traz a capacidade de transformação de algo que está ruim para algo que pode ficar muito bom. Mas eu preciso da disposição dos dois, né? Eu preciso a junção, a união de forças aqui para que possa realmente funcionar. E vocês ainda vão enfrentar um desafio aqui em relação a isso. Quem é essa rainha de paus? Pode ser vocês. Pode ser a outra pessoa com a qual vocês estão lidando.
tá? Da mesma forma vale para esse cavaleiro de ouros. Podem ser vocês, pode ser o outro lado. Então, vale aqui uma reflexão. E mais, né, que tá me vindo aqui, vocês podem alternar esses papéis. Então, quando um parece estar mais disposto, o outro começa a ficar mais intolerante. Ah, então só eu que vou ter que ceder? Não, eu também vou querer os meus pontos. Da mesma forma, isso pode inverter em alguns momentos desse diálogo, dessa conversa. Então, preste atenção. Se vocês não estão medindo forças, se vocês não estão sendo também muito intransigentes aqui, ou se é só o outro que é intransigente, porque esses papéis eles podem se inverter aqui em alguns momentos ao longo do mês, tá? E aí o mago, ao mesmo tempo que ele tem esse potencial todo de realização, de transformação, ele pode muitas vezes também perder grandes oportunidades por um excesso de autoridade, por um excesso de teimosia, por uma dificuldade em ceder e achar que isso é perda de poder. Não é, tá? Isso é ego. Cuidado, o ego, ele é o nosso grande inimigo, tá? E ele é traiçoeiro. Então, atenção com isso, Áries. Deixa eu ver um conselho aqui para vocês. 7 de paus. O 7 de paus, ele fala sobre defender território. Olha a postura dele, né? Ele tá falando, aqui eu vou proteger com a minha alma e ninguém vai passar. Eu tô estabelecendo os meus limites. Eu tô me posicionando aqui de uma forma onde eu possa me valorizar, onde eu possa manter o respeito, tá? Tá saindo isso desde o início nessa leitura. Muito provavelmente vocês estão num clima de guerra aí, tá? Pode ser, adapta ao momento de vocês. A gente pode estar falando de relacionamento, a gente pode estar falando de ambiente profissional, ambiente familiar. Adapta ao momento de vocês. Mas tá pesado. No resumo da história, está pesado, tá? Vocês precisam se colocar em primeiro lugar, vocês precisam se retirar porque o barulho está ficando alto demais. E eu vi uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que fala assim: quando você olha para um caldeirão com a água fervendo, borbulhando, você não consegue enxergar o seu reflexo nessa água, porque as bolhas da fervura atrapalham a visão. Você só consegue enxergar novamente o reflexo na água quando essa fervura baixa, assim como a raiva. Quando a raiva está dominando, não é possível enxergar com clareza, tá? Então, neste momento turbulento, é necessário que vocês se retirem por um instante, é necessário que vocês estabeleçam limites aqui, tá? Para permitir ou não até onde aquela pessoa pode se aproximar. E quando as coisas acalmarem, vocês retomam, vocês retornam, vocês voltam esse diálogo. Se tiver disposição dos dois, e por enquanto eu não tô vendo isso ainda, tá? Não tô vendo uma disposição linear. Tem horas que um tá mais disposto que o outro. Então, quando houver a disposição de ambos os lados, aí vocês podem recriar uma nova história, uma nova antiga história, tá? Porque aqui a volta do que não foram, dos que não foram, tá? Então, estabeleçam os limites para que vocês possam se preservar a sua integridade, tá? Mas também não se coloquem indisponíveis ao outro. Estabelecer limite é uma coisa, ficar indisponível é outra, tá? Então, olha, se você vai conversar com alguém e a pessoa está gritando, está aumentando o tom de voz, opa, agora eu vou colocar um limite, agora nós não vamos conversar porque desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. Baixou? Beleza, agora a gente pode conversar, tá? É diferente colocar limites e se colocar indisponível, já que há uma vontade mútua aqui de resolver a situação.
Se não tiver mais vontade, se é para encerrar mesmo, ninguém é obrigado, né? Segue o baile. Mas aqui, para quem quer reconciliação, está favorável, desde que os dois estejam dispostos para isso, tá? Preste atenção no seu comportamento. E aí você coloca o limite para ditar o ritmo do comportamento do outro em relação a você. Tudo bem? Deixa eu olhar aqui o fundo do deck. As de espadas, olha só, uma nova comunicação, verdadeira, calma, educada, né? Sem gritos. A lua, ainda estão passando por um período aqui de turbulência, né? Por um período de dúvidas, de insegurança, de medos. O que vai acontecer? Meu Deus, calma, tem chance aqui de uma conversa acontecer, tem chance sim de uma reconciliação, tá? A conversa, ela precisa acontecer no momento de calma. Confiem nisso. Vamos ver, Áries, um conselho adicional aqui para vocês do Pergunte ao Oráculo. Vamos ver o que tem de mensagem complementar aqui para os arianos. Às vezes, se demoramos a tomar determinada atitude, a vida toma por nós. Não podemos interromper o fluxo da vida. Olha só. Então, se vocês sentirem medo, né? Muitos aqui estão, por conta dessa carta da lua que me traz, o medo e a insegurança. Se vocês ficarem no medo, na incerteza, na dúvida, o que será, o que não será, pode ser que vocês demorem para ter essa conversa que é necessária. Pode ser que vocês se coloquem indisponíveis demais para essa conversa necessária. E aí vocês não tomando essa atitude, a vida acaba tomando por vocês. E às vezes a decisão que a vida toma não é o que a gente gostaria, e aí vai reclamar com quem, né? Se não tomou a decisão na hora que era para tomar. Então, Áries, se vocês ainda querem sustentar esse emprego, essa relação, esse relacionamento, esse vínculo, enfrentem o medo, coloquem limites, mas não se coloquem indisponíveis, tá? Tomem iniciativa se necessário, baixem o orgulho, tá tudo bem, tá? Isso é ego. E tenham a conversa que vocês precisam ter para resolver e tomar a decisão que vocês querem antes que a vida tome por vocês, tá? Aproveitem essa oportunidade, certo? Áries, é isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada se você ficou até o final. Se gostou, se fez sentido para você, curte o vídeo. Um beijo e até mês que vem.